Glorificado, exaltado seja para sempre o nome de Jesus. Com alegria, satisfação, cumprimento a todos com a paz do Senhor. Abra comigo a sua Bíblia, por favor, no Evangelho segundo escreveu Mateus. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 28. E o versículo de número 19. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 28, versículo 19. Enquanto você busca o texto, eu quero agradecer a Deus pelo privilégio de estar aqui esta noite, participando do congresso da MUPADESB. E pelo que eu estou vendo aqui, não é só um congresso, é um exército que está sendo treinado para uma grande obra. E eu quero glorificar a Deus pela vida do pastor da igreja, pastor Sérgio Bernardes, pastor presidente deste ministério, bem como sua esposa, a irmã Silvana, a diretoria, o ministério da igreja, cada jovem, cada líder que se reúne esta noite para adorar ao único e verdadeiro Deus, aquele que tem a chave, e quando ele abre, ninguém fecha, e quando ele fecha, ninguém abre. Quero agradecer a Deus pela vida do amigo pastor Franklin, que está liderando este exército, que a boa mão de Deus continue estendida sobre ele, sobre sua família, e que ele não desanime, e que ele não pare, mas que ele fique mais animado ainda, e que 2026 seja melhor para MUPADESB do que foi 2025. Quantos recebem? Diga amém. Antes de ler o texto, eu queria avisar a você que eu trouxe 3 presentes, fora o presente principal, que é a palavra. Eu escrevi 3 livros, um sobre missões, o segredo da obra missionária. Neste livro eu trato que é um perigo trabalhar para Deus. Tem muita gente trabalhando para Deus, e Deus não quer ninguém trabalhando para Ele. É perigoso trabalhar para Deus. Tem gente que aprendeu a cantar, aprendeu a pregar, aprendeu a reger, e tem uns que aprendeu até da terra, mas Deus não está mais com ele. Ele está sozinho, ele está carreira solo. E é um perigo, porque no final muita gente vai dizer, eu preguei. Deus disse, mas eu não sei quem é você não. Mas eu cantei, mas também não sei quem é você. E neste livro também eu trato que ninguém é insubstituível na obra. Se você estiver fazendo uma obra linda, cuidado para você não se achar a última Coca-Cola do deserto. Você continua servo. Sem você a obra anda. Com você ela anda, mas o único que não falta é Jesus de Nazaré, que não pode. Aí eu trato aqui que quando Jerusalém não quer fazer, Deus levanta Antioquia e faz melhor do que Jerusalém. Então você que tem uma chamada pode escolher esse livro. Esse aqui é sobre o segredo para proteger a família. Quem tem uma chamada de Deus tem que ter cuidado com quem vai casar. Existe uns perturbadores de Israel no meio do rebanho, que se atravessa no caminho de meninas que têm uma chamada para perturbar a vida delas. Existe umas perturbadoras de Israel na igreja, que atravessa no caminho de rapazes que têm ministério para atrapalhar o ministério deles. Na hora de casar, não case pela beleza, né? Prefira um feinho crente do que um bonito endemoniado, né? E dá uma olhadinha também se o vaso gosta de trabalhar. Porque tem um menino com preguicite aguda nos ossos. Olha se a menina não é valentona, Maria Bonita. Aí eu escrevi esse livro, quem desejar. Esse aqui eu escrevi agora recentemente, eu completei 26 anos de casado, e eu prego desde 9 anos de idade. Essa semana eu postei uma autorização do juiz que meu pai tirava, quando eu tinha 15 anos, para viajar a Bahia toda. E Deus já me deu o privilégio de viajar boa parte do mundo. E eu visitei muitos lugares, e eu percebi que tem um grupo na igreja que sofre muito, que é a esposa de obreiro, esposa de pastor. Aí eu escrevi esse livro junto com a minha esposa, O Segredo da Verdadeira Esposa de Pastor.
porque eu casei, mas o povo cobra que minha mulher seja igual eu. Pregue, cante, reja, zele a igreja, e ainda seja magra. Aí é uma perturbação. As irmãs não aguentam. É uma perturbação muito grande. Há uma cobrança muito grande nas esposas de pastores, de presbíteros, serve para todos os obreiros, né? Então, e também tem as perturbadoras de Israel, que não acompanham o marido, perturba, ciúma. Aqui não tem esse tipo de gente, mas você pode comprar este livro. Após o culto vai estar ali, você pode adquirir. Aqueles que acharam o texto, dá um sinal pentecostal. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Por favor, vamos repetir esse texto bem forte, bem animado. 1, 2, 3, já. Portanto, ide, fazei antes de você tomar o seu assento, diga para no mínimo 3 pessoas: a missão é intransferível e inegociável. Podeis tomar o vosso assento. Eu gostaria de primeiro parabenizar a igreja pelo espaço que está dando à palavra. Não é normal, no mundo que estamos vivendo, o pregador receber mensagem, o microfone para pregar, às 7h20 da noite. Não é normal. O que está acontecendo aqui é anormal. Pastor, mas o culto começou 6. Eu não vou dizer aonde, porque hoje com a internet todo mundo assiste. Mas teve um dia que eu fui em um culto que começou 5. E me deram para pregar 10 horas da noite. 22 horas. E ainda disseram assim: agora vamos para a parte mais importante. E alguém pergunta: e o senhor pregou? Preguei, porque o povo não tem culpa. E se eu estou com a palavra, eu tenho que entregar a palavra. Aí eu preguei até 11 da noite. Entreguei o recado. Provavelmente eu não devo voltar mais lá, né? Eu aprendi que você não briga na casa dos outros. Na casa dos outros você fica quieto e depois você vê se dá para voltar para não apanhar. Então, o que eu estou vivendo aqui, eu aprendi que a gente tem que aprender a elogiar. A gente não pode aprender só criticar. Mesmo porque, se a gente não tiver cuidado, a gente fica só criticando. Então, a gente critica do horário, mas quando o horário está bom, a gente fica quieto. É igual o homem que reclama que a comida está ruim, quando a comida está boa, fica mudo, né? Isso é um defeito de homem, glória a Deus. Aí a mulher pergunta: tá bom? Tá bonzinho. Não, tá bonzinho não, tá gostoso. Diga para ela que se tem uma coisa que a mulher gosta é de ser elogiada. Um dia desse eu fui na casa de um missionário e a minha irmã preparou um bom banquete. E depois que eu almocei, eu disse: estava uma bênção, minha irmã, parabéns. Ela olhou para o marido e disse: aprenda, né? Eu quase criei um problema no casamento, porque a mulher gosta de ser elogiada. A mulher não se veste só para se sentir confortável e bonita, ela quer ser elogiada. Então quem é casado aprenda, e quem vai casar, aprenda. Uma outra coisa que eu preciso dizer antes de ministrar a palavra, é que eu percebo que a igreja está viva, e uma igreja viva não precisa de malabarismo para o fogo acender, porque o fogo já está aceso, e isso é maravilhoso. Meus irmãos, uma outra coisa que eu preciso dizer esta noite, é o tema que vocês escolheram para o congresso. Também não é normal você ter um congresso de jovens que fale de missão e discipulado, mas o tema é sugestivo. Espero que todos estejam preparados para ouvir o que Deus colocou no meu coração. Vou dar uma dica: quando a palavra tocar em você, e você sentir que ela machucou um pouquinho, não feche a cara,
Senão todo mundo vai perceber que é com você que Deus está falando. Quando a palavra tocar em você, desfaça, levanta a mão, dá glória a Deus, que aí só você sabe que apanhou, pronto. Tem uns irmãos que quando a palavra toca nele, ele fecha a cara desse tamanho, aí todo mundo sabe que ele está apanhando. E agora tem uma nova estratégia, é apanhar sorrindo, porque a palavra, ela resolve todas as situações. Quando eu fui desafiado por Deus sobre este tema, para pregar para vocês aqui esta noite, eu fui envolvido no impacto do Espírito Santo, porque se tem uma coisa que é prioridade de Deus, é missões. A missão da igreja é missões. No meu livro de missão, eu trabalho que hoje tem igreja que virou lugar de evento. Tem pastor que virou promoter. Ele é promotor de evento. E essa não é a proposta de Deus. A igreja tem dono. E o dono da igreja é exigente. O dono da igreja não abre concessão para ninguém mexer no programa original. E qual é o programa original? A igreja é o corpo místico de Cristo na terra. Quando eu falo místico, é porque a igreja é composta de todos os povos. Pode ter gente aqui que seja milionário, tem gente aqui que seja assalariado, e tem gente aqui que esteja abaixo do salário mínimo, e tem gente que o sonho é ter um salário mínimo, mas todo mundo está aqui reunido, glorificando e exaltando o nome do Senhor. A igreja é o lugar em que os preconceitos não acham espaço, porque aqui não é lugar de apresentação do que eu tenho, aqui é lugar de Deus aparecer através daquilo que eu tenho. Então, quando Cristo bolou a igreja, planejou a igreja não é um local para que as pessoas venham se entreter. E esta é a grande proposta do diabo nesses últimos dias, pastor Sérgio. Muitas das vezes a gente não está atento. Esta semana eu tive o privilégio de pregar na abertura da convenção que eu faço parte na Bahia. E eu estava pregando sobre a igreja secularizada. A igreja secularizada se torna um clube. A igreja secularizada, pregador vira estrela. Na igreja secularizada, cantor dá o show. Mas na igreja de Cristo, a palavra tem evidência. O dono aparece. E quando ele formou a igreja, ele disse algumas verdades que precisam ser redita, que precisam ser pontuadas, que precisam ficar claras. Ele diz: eu edificarei a minha igreja. A igreja não é do pastor, apesar de que o pastor é a estrela, é o anjo. Na Bíblia Deus chama pastor de estrela. No Apocalipse as 7 estrelas eram os 7 pastores da igreja da Ásia, e chama de anjo, mas ele é servo, não é o dono da igreja. Pastor vem, pastor vai, e a igreja continua. O dono da igreja também não é do crente que dá o dízimo mais alto. É bom ter crentes que contribua, mas ele também não é o dono da igreja. O dono da igreja não é quem deu o terreno ou quem ajudou a comprar. Não, o dono da igreja é quem derramou o seu sangue na cruz do Calvário e perdoou os nossos pecados. E quando eu olho isto, me preocupa. E como me deram muito tempo para ministrar a palavra, eu vou aproveitar cada minuto e prometo que não descerei desse altar sem entregar tudo, absolutamente tudo que o céu ministrou ao meu coração. Mesmo porque vale uma palavra aos jovens pregadores, uma grande mensagem, não tem nada a ver com performance e nem com a oratória do pregador. Uma grande mensagem é aquela que você diz o que Deus quer que você diga, e mais do que isso, que você viva o que está dizendo, que você viva o que está pregando.
uma grande mensagem, não é resultado de palavras difíceis. O evangelho é simples. Quem complica ele é os boçal. Quem complica ele é quem pensa que descobriu a última onda que vai incendiar a igreja. O evangelho é: Jesus Cristo salva, Jesus Cristo cura, Jesus Cristo batiza com o Espírito Santo, e Jesus Cristo voltará para buscar a sua igreja. Quem já pode levantar a sua mão e glorificar ao Senhor? Então a igreja, ela tem uma missão. A igreja não pode alterar isto. A igreja não pode mexer nisso. E qual é a missão da igreja? É missões. Eu costumo dizer que igreja é igual água. Se ficar parada dá trabalho. Quando você vê um crente dando trabalho, é que ele está parado. E água parada dá dengue. Água parada dá chikungunya. Água parada dá zika. E crente parado é um problema na igreja. Ele vê defeito em tudo, ele fala de tudo, ele reclama de tudo, porque ele está parado. Mas quem está em movimento, pregando a palavra, evangelizando, falando de Jesus, ele só tem tempo de glorificar e de exaltar o nome do Senhor. Então, quando eu leio esse texto, o dono da igreja, o capítulo 28, tem a mesma tônica do capítulo 16 de Marcos. Eu preferi ler o capítulo 28 de Mateus, porque ele traz alguns detalhes que o capítulo 16 não traz. Então, sem sair do tema, mantendo a temática, eu vou observar esse texto. E esse texto do capítulo 28, acontece algo extraordinário. E você pode perguntar: pastor, o que foi? O dono da igreja ressuscitou. O dono da igreja está vivo. Ele ressuscita ao terceiro dia. E na ressurreição de Jesus acontece algumas coisas fenomenais. Primeiro, os discípulos estão escondidos, mas as mulheres estão corajosas. Isso aqui é algo muito interessante. Eu estava lendo hoje, vindo para cá, o livro do pastor Po Engelcho, que eu tive o privilégio agora de pregar na Coreia, e eu coloquei o nome do meu filho David, em homenagem ao pastor David Engelcho, porque ele foi o homem que revolucionou a minha vida. Os dois homens que mexeram no meu ministério, na minha adolescência, se chamava David Cho, que era o pastor da maior igreja do mundo na Coreia, e o pastor David Wilson, que foi o homem que Deus usou para pregar o evangelho às gangues de Nova York, e ele tinha a autoridade de botar gangues rivais dentro da igreja para louvar o único e verdadeiro Deus, e Deus salvou muita gente. E eu estava lendo agora o livro de David, vindo para cá, e o texto dizia: se você quer uma igreja grande, coloque as mulheres para trabalhar, coloque as mulheres em posição de liderança para poder fazer o trabalho. Diga-se de passagem, ministério não tem base bíblica para mulher. Você não encontra respaldo bíblico para mulher pastora, para mulher presbítera. Não, tem igreja que tem, mas na Bíblia você não tem. É um ministério que Deus separou aos homens, mas as mulheres têm uma importância muito grande na igreja. As mulheres, da igreja se não fosse as mulheres. A maioria de quem está aqui é as mulheres. A maioria de quem contribui é as mulheres. A maioria de quem está envolvido na obra é as mulheres. Homem, ele é mais difícil, glória a Deus. Homem não aguenta muita coisa. Eu costumo dizer, se homem parisse, morria tudo, glória a Deus. Porque homem gripado já se despede da família. Dizem que a maior dor que existe é a dor do parto. E minha avó teve 24, glória a Deus. E minha mãe teve 7, né? E tem uns que tem 30 e tantos. E eu vou lhe explicar o mistério o mistério do parto. É porque o parto é uma dor terrível, mas quando você vê nascer aquele ser tão lindo, isso compensa toda a dor. Eu sou avô agora de 2 netinhas, a Sofia e a Lívia. Não parece com essa cara de menino, glória a Deus. Não sei por que a risada, mas é algo maravilhoso quando você vê aquele ser olhando para você. E se tem uma coisa que mexe com a gente, é essa palavra papai.
Meu filho, quando nasceu, a primeira palavra foi pai. Isso mexe com a gente, mas nada comparado a avô. Glória a Deus. Um netinho, quando olha para você, diz: vovô, você dá até o que não tem. Glória a Deus. Então a mulher, ela tem a dor, mas quando ela vê o ser que nasceu, isto compensa. Então olhe para mim, Jesus se utilizou do trabalho das mulheres. Aonde estava Pedro? Escondido. Aonde estava João? Escondido. Até o discípulo do amor estava escondido. E as mulheres, domingo de manhã, bora para o sepulcro, bora para o sepulcro, bora para o sepulcro, bora para o sepulcro. E vai as mulheres. E o texto diz que elas foram dizendo: quem vai mexer a pedra? Quem vai remover a pedra? Quando elas chegam, a pedra já está removida. Meus irmãos, eu já fui em muitos lugares neste mundo. Eu já preguei em muitos lugares. Em lugares que você tem liberdade e em lugares que você prega e às vezes tem alguém armado olhando para ver o que você fala, para complicar a sua vida até para sair do país. Mas eu nunca fui em um lugar mais extraordinário do que Israel. Quando você entra em Jerusalém e que você vai até o túmulo de Jesus, é o lugar mais espetacular que existe. Quando você entra ali, você sente a presença real daquele que a morte não conseguiu segurar. Deixa eu dizer uma coisa: possuído pela graça que está sobre mim esta noite, quem é filho daquele que morreu e ressuscitou, e quem está com o nome escrito no livro da vida, não tem medo de nada, porque a morte tentou segurar ele, mas ao terceiro dia a morte diz: deixa ele passar, porque ele está vivo. Deixa ele passar. Ele ressuscitou. Aleluia. Eu estou sentindo que vai ter muitos milagres aqui esta noite. Se você veio a este congresso e você está esperando milagre, eu acabei de sentir da parte de Deus que vai ter milagres aqui enquanto eu prego esta palavra. Se você não é batizado com o Espírito Santo, vai aquecendo, vai abrindo essa boca, vai dando glória. Tem batismo com o Espírito Santo esta noite também. Tem variedade de língua em dons espirituais. E quem é vaso de Deus já começa a adorar. Vai! Aleluia. Aleluia. E olhe para mim, preste atenção na palavra. A Bíblia diz que as mulheres chegaram, e quando elas chegaram, o sepulcro estava vazio. Levante a mão direita para o céu. Não pirrasse, pastor, não, que é perigoso. Levante e diga comigo: Jesus ressuscitou. Mais forte: Jesus ressuscitou. Olha para o teu irmão e diga: ele está vivo. Eu falei com ele hoje, e agora ele está falando comigo através da palavra. Ele está vivo. Jesus está vivo. Elebaraio revacara terebácia. E as mulheres foram. Quando chegaram lá, o sepulcro estava vazio. O anjo olha e diz: está procurando quem? Não tem mais morto aqui. Ele já ressuscitou, ele está vivo, pode voltar. Aí a Bíblia diz que elas voltaram. O anjo já deu indicativo do que era a missão da igreja. Vá e diga aos discípulos, avise para eles que o homem está vivo. Aí a Bíblia diz que elas vão andando e de repente elas encontram quem? Jesus, em corpo glorioso. E quando elas encontram Jesus, eu não sei, senhores pastores, como é que alguém está na presença de Deus e não se quebranta. Eu não sei, eu não consigo entender. Eu pastoreio há mais de anos, eu presido uma igreja há mais de 15 anos, eu não consigo chegar em um culto e não sentir a presença de Deus e achar isso normal. Tem gente que está diante de Jesus e não sente nada. Pastor, e é possível? Caminho de Emaús, o mesmo Jesus que apareceu às mulheres, apareceram aos discípulos e eles não reconheceram. Tem gente que está no lugar da bênção, no lugar do milagre, mas não reconhece nada, está com a cara feia, não dá glória, não dá aleluia, não dá amém, não participa, não contribui, não faz nada e quer milagre. Milagre é para quem veio adorar. Milagre é para quem está querendo se envolver. Cuidado para o teu dinheiro não tirar tua adoração. Cuidado para o cargo não tirar tua adoração. É melhor não ter cargo e ter unção do que cargo e perder a unção.
as mulheres já querem agarrar Jesus. Aí o Senhor diz, não, calma, não se detenha. Aí acontece um milagre. E só vai pegar isso aqui quem está crente, quem está dando glória, quem está vivo. Jesus manda uma mensagem pela mulher mais improvável. Você sabe quem foi a portadora da ressurreição? Maria Madalena. Jesus olha para Maria Madalena e diz, vá avisar aos discípulos que eu estou vivo. E tem mais, manda eles irem para a Galileia. Isso aqui é muito forte. Primeiro, quem era Maria Madalena? Uma mulher endemoniada que foi liberta. Para muita gente, ele não esquece seu passado. Tem gente que não esquece quem você foi. E quando você começa a ser utilizado, aí eles olham e dizem, mas isso aí foi isso. Foi, mas não é mais. Era, mas não é mais. Eu costumo dizer, pastor Franklin, que tem gente na igreja que é muçulmano, a metade do culto em diante ele é muçulmano, e na metade que ele concorda, ele é crente. Então quando Deus usa alguém que ele concorda, ele dá glória, ele aleluia. Mas quando Deus usa alguém que ele não concorda, ele fica, Alá. Um dia desse estava caído, agora está pregando. Alá não, foi Jesus que pegou, foi Jesus que encheu, foi Jesus que restaurou. Olha para o teu irmão e diga, Alá não, respeito. Eu agora estou debaixo da graça, estou debaixo. Quem é a pregadora do ressurreição? Maria Madalena. Avise a eles. Isso aqui é para você entender aonde eu quero chegar. A missão é intransferível e a missão é inegociável. Vá lá e diga para eles, para ir para Galileia. Eu já tive algumas vezes em Israel. Não é uma viagem tão fácil, mas eles, quando ela chega, que elas avisam, elas dizem assim, olha Pedro, Jesus está vivo. Olha João, Jesus está vivo. Aí a Bíblia diz que João e Pedro pegam uma corrida para ver o sepulcro. E João ganhou de Pedro. João chegou primeiro, mas quem pegou os lençóis foi Pedro. João chegou, Pedro conferiu e disseram, está vivo. Quantas mulheres avisou e disse, agora vá para Galileia, que tem uma missão que ele quer conversar com vocês. Porque foi lá onde tudo começou e é lá onde tudo vai continuar, vai recomeçar. A gente precisa ter uma mente crítica, a gente precisa ter uma mente analista. A gente não pode duvidar, mas a gente tem que conversar com o texto. Se você olha o texto, ide por todo mundo, aí fica fácil da glória. Você tem que entender o contexto. Aqueles discípulos estavam tudo com medo. Jesus, para ressuscitar, e dizer assim, vou escolher outros, eu vou escolher gente mais corajosa, eu vou escolher gente mais capacitada. Eu não vou mais usar esse tipo de gente. É por isso que evangelho dá um nó no juízo de muita gente, porque evangelho é graça, evangelho é misericórdia. Misericórdia é você não receber o que merece, e graça é você receber o que não merece. Então enquanto a graça te dá o que você não merece, a misericórdia não deixa você receber o que merece. Glória ao nome do Senhor. Então alguém olha e diz assim, esse daí está acabado. Jesus diz, não, mas eu tenho uma missão com ele, eu tenho algo com ele, eu tenho algo tremendo com ele. Aí quando chega para os discípulos e disseram assim, todo mundo na reunião. Toda vez que eu prego esse texto, eu fico empolgado, porque tem uma mensagem específica. Qual é a mensagem específica? Diga para Pedro, para não faltar a reunião. Meus irmãos, quem é Pedro? O pescador, que tinha uma microempresazinha de pesca junto com o irmão, mas que era meio afoito, era meio valentão. A igreja tem todo tipo de gente. A igreja tem gente que dá glória a Deus com classe, glorificado, amém. A igreja tem gente que para dar glória a Deus assusta qualquer um que está do lado dele. Eita glória, você toma até um choque, é o irmão dando glória. Olhe para mim, quem é extravasado na glória, não fala mal de quem é quietinho, e quem é quietinho, não fala mal de quem dá glória com zoada, porque só Jesus sabe. A igreja tem espaço para todo mundo. E tem mais, cuidado para você não mexer
mexer com gente que é assim com Deus, mas não parece. Tem gente que a sociedade olha e diz, é doido. Jesus olha e diz, profeta, 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 profeta. A sociedade olha e diz, não vale nada. Jesus diz, missionário, missionário. Eu estava pregando, não, participando do Congresso Mundial das Assembleias de Deus e Missões no Quênia, na África. E quando eu cheguei lá no Quênia, eu encontrei uma pessoa que diz assim, a pessoa deu uma palavra, a gente ficou olhando assim, disse, meu Deus, que homem é esse? A igreja crescendo como nunca, com gente que você olha e diz, não é impossível. Até a cara assusta. Mas aí é aquele hino, né? Eu não sei o que ele viu. Mas esse hino não é duro quando a gente canta assim, não. Sabe como é que esse hino mexe com a gente? Eu não sei o que Deus viu em Franklin. Porque quando eu digo eu não sei o que Deus viu em mim, é como se todo mundo tivesse que me aceitar, porque Deus me chamou. E quando Deus chama os outros, que tu fica conversando fiado. E quando Deus levanta os outros, que tu fica medindo os outros. Deus tem chamada específica pra gente improvável. Na igreja que eu sou pastor, alguns anos atrás, um menino já chegou novo, convertido. Ele era um mendigo, dormia na rua, comia lixo. E aí ele ficava na igreja, terra, terra. Aí um dia eu digo, ministro da reforma agrária. Aí eu comecei a chamar ele de ministro da reforma agrária. E ele não sabe ler, não sabe nada. E tinha uma voz horrível e queria ser cantor. Aí um dia eu marquei uma festa, a igreja lotada de gente, né? Hoje tem 45 congregações, naquela época tinha 20 congregações, o pessoal foi tudo para a festa. Quando chegou lá, eu fui chegando, ele disse assim, pastor, estou preparado para louvar. Eu disse, eu que não vou te dar a oportunidade, mas disse dentro de mim. Tem coisa que o pastor diz dentro dele, que se ele disser dá problema, mas para ele mesmo pode. Eu digo, eu vou te dar a oportunidade de uma festa dessa. Irmão, eu tenho muito cantor na igreja. Chamei um, tu é afônico. Interessante que tem gente que só está afônico para cantar, para gritar, para xingar, não está afônico. Agora, para cantar é uma perturbação, é porque eu entrego tudo, vai recebendo tua parte. Aí, tu é afônico. Aí eu chamei outro, eu CD, esqueci o outro, foi em casa. Quando eu olhei para o lado, ele... Vamos dizer assim, se quiser, eu estou pronto. Olha como é que Deus faz. E eu relutando, a gente tem que confessar. Eu pensei, eu digo, eu não vou acabar o culto dando essa oportunidade desse irmão, que ele cantava feio demais. Aí escolhi mais uns outros lá, ninguém podia. Quando eu olhei para o lado, eu digo, venha. Aí ele chegou e me quebrou nesse dia, porque ele disse assim, salve os irmãos com a paz do Senhor. Eu quero dizer aos irmãos e agradecer o meu pastor por acreditar no meu ministério. E vou dar um conselho aqui para você. Quando você estiver cantando, pregando, que o pastor estiver assim, fique preocupado. E aí eu comecei, Jesus, tem misericórdia. Que ministério, meu filho, que ministério. Cante seu hino de Jesus. Aí piorou. Ele disse, quer dizer aos irmãos que eu não sei ler, não sei escrever. Jesus. Mas eu ensaiei 3 horas esse hino e Deus disse para mim que eu ia cantar hoje. Aí ele começou a cantar. Esse cantor do hino que ele teve, já teve lá na igreja cantando. Eu não vi a reação do povo com o cantor, como teve com ele. Ele começou, soltou o playback, todo animado. Eu fechei o olho e digo, é hoje, meu Deus, a festa. E ele começou a cantar, eu vi um movimento. Quando eu vi um movimento, eu abri um olho só. Quando eu abri um olho, a igreja estava toda de pé. Eu já levantei com a mão adorando, aleluia. E Deus me deu uma surra no púlpito e disse para mim assim, pare de besteira, porque você está sendo reconhecido hoje, mas quando eu te chamei lá atrás, ninguém te reconhecia. Aqui eu uso quem eu quero.
Pega na mãozinha desse irmãozinho com jeitinho, que ele já deve ter apanhado, tá meio zangado. Pega na mãozinha dele, olha no olho dele e diga, não fica botando banca não, viu? Não fica botando banca não, que só ele sabe da onde te tirou, viu? Não fica se achando a última Coca-Cola não, porque só aqui tem gente todo bonitão que Jesus tirou da boca, tirou da cachaça, tirou da prostituição. Hoje está aqui adorando, glorificando, exaltando. E ele pode fazer quanto? Eu estou sentindo graça, quem mais está sentindo? Eu estou sentindo que papai na casa, quem mais está sentindo? Vai Maria Madalena. Bora pessoal, se anima pessoal, o homem está vivo. E Pedro, o homem disse que quer falar com você. Irmão, Pedro, aquele pescador valente, afoito, tem gente que assina, tem gente que é calminho, tem gente que é valentão. Eu tenho um irmão na igreja que quando ele dá glória, até eu tomo choque. Agora quem era ele? Um traficante, que andava com um fuzil na mão. Hoje ele solta umas bombas de glória, não é melhor do que soltar granada? Você já percebeu uma coisa? Que quanto mais foi o milagre, mais o vaso é meio esquisito. Sabe por quê? Não tem como você adorar numa boa, sabendo que você passou por onde você passou. Tem como não, irmão, tem como não. E aí, Pedinho, vai para a reunião, viu Pedinho? Eu acho que Pedinho olhou e disse, meu Deus, acho que vou ser disciplinado. A assembleia, porque convidou todo mundo, só meu nome, disse meu nome. Aí chega Pedro na reunião, pós-ressurreição. Aí Jesus reúne todo mundo e diz assim, Pedro, faz favor. Pedro chegou. Você me ama, Pedro? Olha, irmão, você perguntar a alguém se lhe ama, sabendo que alguém te traiu, dói mais do que um tapa no rosto. Você me ama? Só que a gente só grava isso. A gente tem que gravar o texto todo. O texto todo diz assim, você me ama mais do que eles. E é muito ousadia, irmão. E Pedro olhou e disse, eu te amo. Eu acho que os discípulos olhou e disse, cara de pau. Que cara de pau, cara. E João, o discípulo do amor. Você sabe que dos 12, um foi para o inferno, se perdeu. Tem gente que fica horrorizado. Pastor, eu estou horrorizado que tem uns pastores errando. Se converter, irmão, vai ler Bíblia. O membro da diretoria de Jesus se matou no primeiro início da igreja. E está no inferno. E a igreja continua de pé. Então vai ter gente problemático sempre. E vai ter gente adorador. Aí o texto diz que quem é que aparece? O discípulo do amor. Foi o único discípulo que assistiu à crucificação. É tanto que Jesus olha para ele e diz, tome conta da minha mãe, Maria, está aí teu filho. Foi o único, o restante tudo caiu fora. Agora Pedro, que disse que não sabia quem era, olha na cara de João e diz, eu te amo mais do que ele. Só Jesus para acreditar numa coisa dessa. Aí Jesus pergunta a terceira vez, tu me amas? Ele disse, eu te amo. Na terceira vez, tu sabes que eu te amo. Agora, olha para mim. Aí Jesus diz assim, então a partir de hoje você é o pastor. Olha para mim, por que tem gente atribulada na igreja? Porque ele não entende as escolhas de Deus. Irmão, quem tinha amor para ser pastor era João, não era Pedro não. E por que Deus não botou João? Porque ele não quis. Porque ele não quis, simples assim. Por que Deus não me usa? Porque ele não quer. Fique na sua, dê glória. Você ainda acha que está salvo? Não era para ser João. Eu posso fazer conjectura. Eu só não posso cometer heresia. O texto não pode ter heresia. Heresia é o que o pregador quer dizer que não está no texto. Mas a interpretação é o que o pregador leva o povo a entender o texto. Eu penso que Jesus diz, todo mundo de pé, pessoal, está consagrado, empossado, pastor, presidente da igreja de Jerusalém. Irmão Pedro. Eu acho que teve gente que saiu do culto e disse, meu Deus. Nós estamos acabados. Quem é o pastor agora? Pedro. Agora, pior foi quem não estava no culto. Menina, tu não sabe o que aconteceu. O que foi? Um novo pastor. Quem é? Pedinho. Misericórdia. O arrancador de orelha. Exatamente, minha filha. Nós estamos acabados.
Só pega isso aqui quem veio para o culto. Olha para mim. Prepara o glória. A desconfiança que as pessoas têm a respeito do teu chamado só vai durar até Deus te apresentar e fazer o que Ele disse que faria. Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Estavam todos no cenáculo e de repente veio um vento. Um som de um vento. A gente precisa olhar o texto direito. Não veio um vento, veio um som. Encheu toda a casa. E todos foram cheios do Espírito Santo. Tinha quantos? Que dia foi que o Espírito Santo veio? Domingo de manhã. E domingo de manhã é o quê? EBD. E EBD, tem um bocado de irmão que não vai. Tinha 500 matriculados, só foi 120. Os outros que não foi, perdeu. Quem estava, recebeu. E todos foram cheios do Espírito Santo. Porque nós somos chamados de pentecostais, porque nós acreditamos na evidência do derramar do Espírito no dia de Pentecoste. E o que era Pentecoste? A festa da colheita. Israel estava cheio de gente. E de repente, vieram tudo para a porta do cenáculo. Tão bebo, uma hora dessa? Aí eu penso, aqui é mente de pregador pentecostal. Eu acho que Jesus chegou no ouvido de Pedro e disse: levante, meu filho, e mostre que eu não estava errado quando eu te escolhi. Aí, olhe para mim. Quando você vê esses irmãos que você chama ele, eu quero dizer aos irmãos que é Pai do Senhor, eu quero dizer aos irmãos que eu não sei falar, glória a Deus, louvado seja Deus, eu não tenho voz. Está falando com quem? Glória a Jesus, eu não ensaiei o hino. Está vazio. O crente pode estar com medo que for, se ele estiver cheio do Espírito, você nunca disse que ele está com medo. Pedro pega o microfone e diz: varões, irmão, muito respeito nessa hora. Aqui não tem ninguém bebo, não respeite a igreja de Jesus. O que está acontecendo aqui é o que foi dito pelo profeta Joel. Eu acho que uns irmãozinhos olhou assim e disse: meu Deus, é Pedrinho que está pregando. Meu Deus, que unção. Olha para o seu irmão e diga: Deus vai confundir a muitos através de você. 3.000 almas aceitou. Aí quando Jesus chega na reunião, Jesus olha e diz assim: ó, vocês não estão disciplinados, vocês não estão excomungados, vocês não estão expulsos. Eu não vou arrumar outros discípulos para cumprir a missão. Ide. Mas como? Diga comigo assim: como? Não, dizendo, eu estou tão animado, irmão. Uma hora animado, diga como? Vamos ver quem é que está desanimado. As mulheres, como? Eu sei, mas eu conheço. Ela já fala para não perder. Agora os homens, como? Vejo murmuração. As mulheres, pastor, dizendo: pede para a gente falar de novo, pastor. Elas saem tudo rouca do culto, mas ganha. Quer ver? As mulheres, como? Diga que elas estão erradas. Homens e mulheres, diga como? Uma missão. Tão nobre. Entregue. Na mão. De pessoas. Tão simples. Como? Deva yakando revase. Que mandou revai tinemi amarravai. Mandou revácia. Parou para pensar? Olha a introdução da mensagem. A homilética diz que a introdução tem que ser curta, o desenvolvimento maior e a conclusão curta. Mas Deus não trabalha bitolado na homilética. A homilética é para dar uma noção para a gente.
Mas quem dirige o culto e é o sermão é o Espírito Santo. Então, a minha introdução, ela ocupou uma boa parte do sermão para você entender que não tem mérito em quem foi escolhido. A missão não é entregue a alguém, por esse alguém ter mérito. Porque quem vê Pedro, depois do Pentecoste, tem chamada, viu? Eu quero ver você acreditar nele antes do Pentecoste. Quem me vê hoje pregando nas nações, pastoreando a igreja grande, pregando em convenções, pregando em Camboriú, alguém olha e diz: meu Deus, um dia desse eu cheguei em um lugar, um irmão disse: meu Deus, pastor, o senhor é um grande homem de Deus. Eu digo: menos. Porque você está vendo hoje, palitozinho, gravata, casei, estou mais bonito. Inclusive você que está nessa situação, depois que casar melhora, glória a Deus. Eu era tão magro que se passasse um vento eu achava que era arrebatamento. Olha para mim, acreditar em mim hoje, um bocado acredita, mas tem um bocado de gente que não acredita também não. Daí eu fui pregar num lugar, alguém olhou e disse: meu Deus do céu, quem é você? Aí eu disse: eu sou o pregador. Senta ali. Eu sentei. Só tem um negócio, irmão. Eu nunca subo no altar sem ter certeza que eu estou com a palavra. Eu não como, eu não bebo, eu não durmo, mas com a palavra eu tenho que subir no altar. E se eu subir com a palavra no altar, você pode me humilhar, você pode me jogar debaixo das caixas de som, você pode dizer que eu sou feio. Me dê o microfone. Me dê o microfone. Aí ele disse para mim: sente ali. Não botou nem para sentar na frente, aí eu sentei do lado. E ele ficou toda hora. Como se fosse assim: acabou minha festa. Não sei quem é esse homem, não tem cara de pregador, eu não tenho voz de pregador, não tenho cara de pregador. E se eu quisesse eu fazia a voz de pregador: saudos irmãos desta noite. Eu sei tudo isso, mas eu sei essas coisas. Agora eu não tenho voz, minha voz é essa. Eu sou improvável, a forma de eu pregar é assim. Eu prego em qualquer lugar assim. Você pode dar risada, mas eu não fiz nada para você dar risada. Você deu risada porque você quis. Eu estou pregando a Bíblia. Agora eu prego a Bíblia sem raiva. Eu não prego a Bíblia com raiva, eu prego a Bíblia com humor, com alegria. E eu aprendi com Jesus, não dá tempo de falar disso. Mas aí, senta aí. Aí eu fiquei sentado. Quando chegou na hora, ele disse: vamos, irmão, ouvir aqui a palavra, ver o que é que Deus tem a falar. Aí eu estava com a palavra, e a palavra era forte, a palavra era pancada. Eu comecei quieto, aí Deus tremeu tudo. Quando Deus tremeu, terminou o culto, ele disse assim: por que tu não disse que pregava assim, rapaz? Eu disse: nem eu sabia que eu pregava assim, foi hoje. Pega na mãozinha do irmãozinho e diga: não julga o vaso pela cara. E nem pelo momento. Não tinha condição. Senhores pastores, eu acho que o inferno olhou e disse: essa igreja não anda. Olha os homens. Que o homem deu a missão para ir pelo mundo. Aí eu olhava para Pedro e disse: esse aqui, ó, é provocar, ele mata dois. Aquele dali, Tomé ali, ó, não acredita em nada. E aquele João é todo amoroso, mas também não é flor que se cheire. Ide. Mas aqui tem um detalhe no texto. Tem um detalhe. Por todo o mundo. Aí acabou de piorar. Além de ir, não podia ser só em Jerusalém. Agora, como é que vai para todo mundo? Sem dinheiro. Sem carro. Sem nada. Aí aqui vem o primeiro tópico da mensagem. Não sei quantos tópicos vai dar tempo. Mas vem o primeiro. Levanta a mão no terceiro andar. Pastor, por quê? Pare de confusão, levante sua mão. Diga assim comigo: o desafio. Não, bem forte, para tremer tudo. Diga: o desafio. Com essa mão que você levantou, pegue na mão de alguém e diga: não existe missão na zona de conforto.
faz na vida de alguém que vai ser enviado, que vai ser levantado, é tirar ele da zona de conforto, porque a missão é intransferível e inegociável. Agora olha para mim, pergunta para mim assim, pastor? Não, irmão, animado, diga, pastor? E se eu não quiser? Aí eu vou lhe explicar. Eu vou lhe explicar se você não quiser. Tem duas formas de você ir. Naturalmente. Abraão, sim, senhor, sai da tua terra. Amém, glória a Deus. Da tua parentela. E vai para uma terra que eu te mostrarei. O senhor não vai dizer nem o nome, eu digo no caminho. Abraão chegou para o pessoal e disse, estou indo. Ó, natural. Sabia onde era? Não, mas acreditava na palavra. Pronto, naturalmente. Deus disse, vai. Estou indo, Senhor. Está indo para onde? Estou indo para a chamada. Fazendo o quê? Deus falou. Agora tem naturalmente. Quem não vai naturalmente, irá naturalmente. Pastor, me prove na Bíblia. Jonas. Não, mas aqui tem texto para tudo. Jonas, sim, senhor, vá para Nínive. Não, eu queria dizer para o senhor o seguinte, eu tenho chamada, mas eu vou onde eu quero. Não. É igual um dia desse eu cheguei num lugar, eu presido o Conselho de Missão da Convenção. E estou agora como presidente do Fórum de Missão de todo o Nordeste. 9 estados e 16 convenção. Aí eu fui um tempo atrás para um lugar, aí chegou lá uma menina me procurou assim, pastor, o senhor é o presidente da missão? Eu digo, sou. É porque eu tenho uma chamada. Eu digo, amém. Para onde? Para Washington. Olha, pastor, é uma chamada muito forte. Até meu coração bate assim, Washington, 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 Washington. Aí eu disse, mas você vai para o evangelismo na sua igreja? Não, pastor, eu estou me guardando para Washington. Olhe para mim, não é você que escolhe aonde vai. É quem escolheu que determina aonde você vai. Agora, quer ver uma coisa, pastor Sérgio? Deus não mede força com ninguém. Jonas, vá para Nínive. Ele olhou e disse, estou indo para Tarsis. Você não vê Deus dizendo mais nada. Nada. Deus não disse, vá para Nínive. Eu disse a você para ir para Nínive. Eu sou o Senhor, quem manda sou eu. Não. Quer ir para Tarsis, né, meu filho? Eu vou ter que botar uns acréscimos na chamada. O bichinho vai ter que ver o tamanho da minha mão. Era só para ir. Aí Deus mandou 3 mensagens. Quantas mensagens? 3. Uma mensagem para o vento. Uma mensagem para o mar. E uma mensagem para o hotel. A 3 reservas. Uma reserva de 3 diárias. Aí Deus disse para o vento, sopre. Aonde? Aonde vai passar aquele navio com fugitivo. Fique com raiva. Aonde? Aonde está passando o navio do que pensa que pode fugir da minha presença. Aí chegou lá no hotel. Hotel flutuante. Móvel. E disse assim para o gerente, o dono, né, que era o próprio peixe. Disse, meu filho, é o seguinte, tem uma diária, 3 diárias para um fugitivo. Não mate ele não faça nada com ele, só faça receber. E deixa comigo. Aí Jonas, todo valentão. Estou indo para Tarsis, rapaz, que eu sou, que tem gente que é assim. Não era para nascer, a mãe não queria que nascesse. Às vezes tentou abortar, quase morreu criança. Aí Deus disse que ia levantar. Agora que está toda bonitinha, é negócio de missão, rapaz, eu vou me formar, eu vou viver. E Deus dizendo, eu vou fechar teu caminho. Agora olha que coisa linda. Quando o vento começou a soprar, Jonas olhou e disse, é ele. E pelo jeito está zangado. Eu vou descer e vou dormir. Desceu e dormiu. Quando a sorte foi lançada, chegaram e disse, quem é você? Ele disse, rapaz, o problema sou eu. Me jogue no mar. Está zangado. Mas eu estou tão cheio que eu pulei no meio e prego para vocês sem microfone.
Um dia desse eu estava pregando no dia do evangélico na praça, faltou energia, os irmãos disseram, e aí pastor, eu digo, fica todo mundo quieto, a gente vai combinar assim, eu entrego a palavra, quando eu fizer assim, vocês dão glória. Ele desceu e ficou lá, me jogue. Aí o texto diz, o cara disse, rapaz, você é doido, me jogue. O homem está zangado, e se não me jogar, morre todo mundo. Aí o cara disse, se vai morrer, né, deixa eu jogar você. Aí jogou, ele entrou no hotel. De lá, irmão, a gente sabe que é o hotel, que é um peixezinho, mas ele pensou que era um inferno. Ele disse, do inferno te clamei. Quando ele entrou, que ele viu aquele negócio tudo escuro, aquela bagunça toda, ele disse, eu estou no inferno, mas estou vivo. Então eu vou orar. Eu gosto disso. Gente que diz que nunca vai ser nada na obra, e Deus aperta tudo e ele fala assim, Senhor, se o Senhor me tirar daqui, eu te prometo. Aí Deus diz assim, fala mais alto, mais alto, mais alto. Assim, só para a gente mudar o tópico, olha para o seu irmão e diga, você vai naturalmente ou nautoralmente? Por todo o mundo. Então qual é o problema, pastor? Sair da zona de conforto. A gente está muito confortável. Deixa eu falar umas verdades aqui, jovens, não me leve a mal. Sabe onde é que começa a tua missão? Aonde Deus te colocou. Eu fico chateado quando eu vejo jovens em sala de aula. O diabo faz o que quer, pinta e borda, fala mal da igreja, fala mal de tudo, e ele parecendo um agente secreto de Jeová, não diz nada, não se posiciona, não abre a boca. Esta noite Deus te trouxe aqui para te dizer, tem que sair da zona de conforto. Mas eles não vão gostar de mim. A igreja não existe para ser amada pelo mundo. A igreja existe para ser amado pelo noivo. E o noivo está dizendo, sai da zona de conforto. Confronto. Tem gente que hoje, quando eu falo desse texto aqui, tem gente que hoje que aprendeu a orar para mandar Jesus evangelizar. Você nunca viu esses irmãos orando? Tem lá um bairro perigoso, ele fica, vai lá, Jesus, vai lá. Ele assiste a televisão e vê lá os meninos da Mongólia. Eu tive agora no Zimbábue uma fome terrível, não tem nada. Eu saí de Moçambique para o Zimbábue, até a fronteira, a gente não tomou café, não tinha nada para comer. Tem que abrir mão do conforto. E aí tem gente que quando assiste que os refugiados, eles ficam, vai lá, Jesus, vai lá. E Jesus dizendo, vai tu, miserável, vai tu. Mas igual a oração do irmão que chegou na praça e viu uma criança num dia de frio, na praça. Aí ele fez aquela oração, Senhor, será que o Senhor não vê essa criança sofrendo? Senhor, tu és justo. Faça alguma coisa. Aí quando ele terminou de dar o show, Jesus disse, já fiz. Ele olhou e disse, a criança continua aqui. Ele disse, eu já fiz você. Eu já dei casa a você, eu já dei emprego a você, eu já dei carro a você. Então para de reclamar e faça alguma coisa. Sabe o que o céu está dizendo? Não adianta dizer, manda o pastor, a chamada é você. O desejo de Deus é com você, o projeto de Deus é com você, e o que Deus vai fazer através de você. E aí eu vou trazer uma revelação bíblica aqui. Abra os teus ouvidos para não esquecer mais nunca. Pastor, eu quero saber como é que eu descubro minha chamada. Eu quero entender, pastor, porque eu não me vejo pregando, eu não me vejo sendo pastor. Tem um bocado de jovem frustrado, porque ele acha que ser usado por Deus é ser cantor, pregador e pastor. Quem disse isso? Tem gente que nunca vai ser pastor, nunca vai ser cantor, nunca vai ser pregador, mas tem uma chamada que vai impactar o mundo. Está preparado? Então quando eu entregar a revelação, quem pegar, manifeste dando maior glória que você já deu. Sabe onde é que está a chamada? Aquele desejo
que começa a fluir dentro de você a respeito de alguma coisa que você tenta calar e não consegue, ali Deus está dizendo, é nessa área que eu quero usar você. Aonde é que está escrito que Deus disse a Neemias que ele ia reconstruir muro? Não está escrito em lugar nenhum. Ele sentiu o desejo, ele sentiu algo mais forte do que ele. Presta atenção, irmãos, nessa geração de mídia social, nessa geração de tantas coisas, de tantas portas, Deus está selecionando jovens e dizendo, eu quero que você atue aqui, eu quero que você atue aqui, eu quero que você atue aqui, eu quero que você atue aqui. E eu recebo autoridade nessa noite para dizer, aqui tem os agentes que Deus vai revolucionar São Paulo. Ele vai pegar você e vai usá-lo. Quem está disposto a sair da zona de conforto aqui hoje? Quem está disposto? Quem está disposto? Quem está disposto? Quem está disposto? Olhe para mim. Eu fui a primeira vez na aldeia indígena. Quando eu cheguei na aldeia indígena, eu estou vendo as irmãs fazendo a comida. Imagina, eu sempre fui chato com o negócio de comida. Antes de casar, eu já disse para minha mulher, eu sou chato em casa. Eu gosto das minhas coisas tudo arrumadinho. Aí eu fui na aldeia indígena. Quando eu cheguei lá, está a irmã fazendo a comida. A irmã limpou o nariz do menino. E meteu a mão dentro da panela para fazer a comida. Eu digo, Jesus, tenha misericórdia. Aí quando chegou na hora, e o suor pingando dentro do caldeirão. Aí ela olhou para mim e disse assim, mas esses pastor, presidente, chique, assim, não come aqui não. Eu digo, quem disse? Ela disse, o senhor vai comer aqui? Eu digo, é meu sonho. E ali você começa a fazer uma oraçãozinha, né? Aí botou aquela comida, Senhor, tem misericórdia, não deixa eu vomitar aqui não, Senhor. Deus amado, eu tenho que comer, Senhor, eu tenho que ser gente igual a eles. Se eles comem, eu também tenho que comer, porque para eles me ouvir, eles têm que saber que eu sou gente igual a eles. Esses irmãos todos Nutella, que eu não vou em tal lugar, eu não piso aí, eu só como isso aqui. Pão tem que ter queijo, queijo tem que ser Minas. Deus diz, eu vou lhe dar Eu fui pregar num lugar agora, quando eu terminei, o pastor disse, pastor, tem uma janta aqui para o senhor. Quando eu cheguei lá, ele disse, jacaré e um outro negócio lá. O senhor come? Eu digo, bota para cá, louvado seja Deus. Olha para o seu irmão e diga, está na hora de você parar de besteira. Porque o que Deus vai fazer tem que tirar essas besteiras tudo de você. Saia da zona de conforto. Vá pelo mundo. E eu vou dizer uma coisa aqui, senhores obreiros, fiquem atentos, senhores líderes, fiquem atentos. Qual é o maior desafio? É que Deus não te dá o recurso para você fazer o que Ele te manda. Ele manda você fazer e não deixa o recurso faltar. Quem fica esperando? Deus disse que eu vou construir uma igreja, é 20 milhões, eu quero 20 milhões na conta para construir. Tu nunca vai construir. Nunca. Eu construí a igreja que eu pastorei hoje, não tinha um centavo. E eu cheguei na igreja um dia e disse, irmãos, e os irmãos acreditando em mim, eu orei. Eu disse, Deus vai revolucionar isso aqui. Os irmãos, glória a Deus. Eu digo, vai chegar um dia que não vai estar lugar para botar ninguém. Aí eu vi os irmãos, glória a Jesus, tem misericórdia. Como se dissesse assim, começou a delirar, pai, começou a delirar. Aí eu disse assim, vai chegar o dia que as pessoas não vão achar lugar para botar o carro no estacionamento. Aí a primeira crente de lá está viva até hoje. Hoje ela não pode mais. Aí ela chegou depois do culto, quietinha perto de mim, disse, pastor, o senhor sabe que eu acredito no senhor. O senhor é um homem de Deus. Mas hoje o senhor exagerou, pastor. Olha, pastor, o senhor está dizendo que não vai ter lugar para botar os carros, pastor. Nem o senhor tem carro, pastor. Agora presta atenção, olhe para mim. Aí eu comecei. Bora, irmão, começar a igreja. Eu não tinha dinheiro para nada. Aí eu comecei. Quando eu comecei, eu cheguei num culto. Deus disse para mim assim, tá vendo aquele irmão ali? Eu digo, tô. Ele disse, faça a campanha do bloco hoje. E não peça nada, fique valente. Eu digo, meu Deus. Cheguei e disse, irmão, não estou pedindo nada a ninguém não. Eu estou dizendo que a obra precisa. E fiquei bravo. Terminei o culto, fui para casa. E aí eu fiquei mais atribulado ainda, que eu orei a noite toda. Senhor, o senhor mandou eu fazer um negócio. Eu falei, não deu nada.
Ninguém me procurou. Aí quando foi um culto depois, esse irmão apareceu de novo e disse, pastor, eu não dormi aquela noite. Eu digo, eu também. Mas o senhor falou um negócio ali que mexeu comigo. Eu digo, eu também mexeu comigo também. Ele disse, mas Deus mandou lhe dar esse envelope. Agora o senhor só pode abrir em casa. Por quê, irmão? Essas curiosidades todas. Eu fiquei o culto todo, Senhor. Deus. Quando eu cheguei em casa, olha o que Deus fez. Tinha uma nota com uma carreta, dizendo assim, uma carreta de bloco, a quantidade de bloco que o engenheiro tinha dito para mim. E disse assim, tanto saco de cimento, assim, eu só preciso de homem para descarregar a carreta. Eu digo, homem, a gente arruma aqui. Os blocos chegou. Sabe o que Deus está dizendo? Quando você sai da zona de conforto, você entra no mundo espiritual. Quando você entra no mundo espiritual, as regras já não é mais do mundo natural. As regras já é do céu. Não, eu vou explicar. Só não entende a mensagem que eu prego quem não quer. Eu explico nos mínimos detalhes para ninguém sair sem entender. Sabe o que Deus está dizendo? Você está dizendo para mim que não sabe pregar. E quem disse que eu preciso que você saiba pregar para fazer o que eu quero? Um dia chegou na igreja um menino, aí ele começou a pregar, foi pregar o Salmo 23. Olha como ele pregava, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, se nada me faltará, o Senhor é meu pastor. Quem tem pastor não falta nada, se não está faltando, você tem pastor. Eu digo, meu Deus, que enrolação é essa, Senhor? Aí quando terminou, ele disse, pastor, você ouviu a chamada? Eu digo, vi. Chamadona, né? Aí ele, olha como é que Deus faz, ele disse assim, pastor, Deus disse que vai me levar às nações. E eu dentro de mim dizendo, com uma mensagem dessa? O Senhor é meu pastor, nada me faltará, se nada te falta, porque o Senhor é teu pastor, que se não está faltando nada, porque tem pastor, se tem pastor, não está faltando. Meia hora com esse negócio. Aí ele disse, reverendo, hoje eu ando atrás de vocês com a agenda e vocês não querem me convidar. Vai chegar o dia que vocês vão atrás de mim e não vai ter vaga na agenda. Eu digo, amém, meu filho, amém, glória a Deus. Passou o tempo, eu fui pregar numa cidade do interior da Bahia. Quando eu cheguei lá, o pastor disse assim, Edivaldo, vem cá. Aí chegou assim, abriu uma sala, eu vi um bocado de cadeira de roda, um bocado de bengala, de moleta. Eu disse, o senhor está revendendo? É para os doentes quando chegam, o senhor ajuda na obra social? Ele disse, não, para de brincadeira. Isso aqui é que fulano de tal teve aqui, levantou os paralíticos da cidade, tudo. O irmão do Salmo 23. Aí já me interessou levar lá na igreja. Aí eu fui na cidade onde minha mãe mora. Chegou lá, o pastor me chamou e disse, sobe aqui na galeria. Aí a galeria tinha uma arquibancada, por baixo da arquibancada tinha uma sala. Quando eu entrei, eu vi as cadeiras de roda. Eu digo, fulano de tal passou por aqui, foi? Ele disse, como você sabe? Aí eu contei a história. Aí eu encontrei ele na convenção, anos depois. E disse, meu filho, quero te levar lá. Eu disse, reverendo, eu vou olhar aqui minha agenda. E o senhor sabe que eu sou seu amigo, eu vou fazer o possível. Eu acabei de vir da América, aí 6 meses, pastor, olha aqui, para o senhor pensar que não estou falando. Eu estou indo para a Europa, 6 meses, fechado. Quando eu voltar da Europa, a África, pastor, estou indo para a Nigéria, estou indo para Angola, estou indo para o Congo. Quando eu voltar, eu volto para a América de novo. Eu digo, pronto, meu filho, quando é que você tem uma vaga? Ele disse, daqui a 1 ano e meio. Eu digo, agende aí, em nome de Jesus. Aí ele agendou. Ô irmão, depois de tanto tempo, ele voltou a pregar na igreja e foi pregar o Salmo 23 de novo. Eu nunca vi uma coisa daquela. Porque você sabe que esse negócio de ministério da palavra é meio injusto, né? O cantor você convida, ele canta os mesmos hinos que você já canta em casa e você acha bom. Mas o pregador não pode repetir mensagem, não. Esse pregador falou isso aí ano passado, né? Já cantou, não cantou, canta todo dia numa festa, canta os mesmos hinos. E a igreja diz, que maravilha. E aí ele chegou e foi ler o Salmo 23 de novo. Senhor, meu pastor, nada me faltou. Eu digo, valei-me, Jesus. Oh, meu Deus, disse que os homens estão levantando os paralíticos tudo com a mensagem dessa. Daqui a pouco ele parou e disse assim, tem tantas pessoas com tal doença. E você que é pastor, você conhece todo mundo. Eu vi umas velhinhas levantando. Eu digo, tem mesmo, Jesus. Meu Deus, guarda a tua serva. Que ele mandou a velhinha pular. Eu digo, vai desmontar toda, meu Deus. E Deus começou a curar. E Deus começou a restaurar. E o Espírito de Deus diz para mim, quem sai da zona de conforto, aceita o chamado. Eu dou um dom para fazer o que quem tem capacidade não tem condição de fazer.
mão do teu irmão com toda a autoridade e diga: sua parte é sair da zona de conforto. A sua parte é aceitar o chamado. A sua parte é ir. E a parte de dele é salvar, é curar, é batizar, é abrir mão. Caminhando para a conclusão, diga comigo assim: o maior desafio não é ir, não é sair da zona de conforto. Quem está com o texto aberto, olha aí o texto. O texto diz assim: portanto, ide. Já é difícil. Homens fracos, homens que decepcionaram, homens que não tinham carro, homens que não tinham salário, homens que não tinham dinheiro, homens que não tinham nada. Mas a dificuldade maior vem agora: fazei discípulos. Eu vou falar umas verdades aqui, vai doer um pouquinho, mas vai ser rapidinho. Eu já estou encerrando. Você só vai sentir que apanhou quando chegar em casa. Você sabe qual é o problema de hoje? É que a gente está gerando muito fã e pouco discípulo. Muito seguidor e pouco discípulo. Muita gente que gosta do que a igreja faz, mas não é igreja. E deixa eu falar uma verdade aqui. Esses dias eu estava pregando para os jovens de Salvador, em um acampamento. Eles fazem um trabalho extraordinário. E eu estava dizendo para eles: não seja consumidor do evangelho. Tem gente que está na igreja só para consumir o que a igreja traz. Então quem é o pregador de hoje? Quem é o cantor de hoje? Quem é o produto que vai apresentar hoje? Não é para isso que Deus te chamou. Deus te chamou para falar dele e formar pessoas igual a ele. Discípulo é o aluno. Eu tenho a missão de pregar e ensinar, pregar e ensinar, pregar e formar, pregar e tornar aquelas pessoas discípulos de Jesus. Pastor, me prova na Bíblia seguidor e fã. Bora para a Bíblia. Multiplicação dos pães. Souberam que Jesus estava pregando. Os seguidores fez o quê? Vou lá. Aí quando chegou lá, Jesus disse: vou pregar uma mensagem dura aqui hoje. Porque os seguidores não querem mensagem dura. Os seguidores querem mensagem que massageia o ego. É hoje que Deus vai te dar vitória. Você vai sair daqui vitorioso. Aí os irmãos saem tudo dizendo: é Deus. E tem gente que está com tanta chave de carro que chega a estar torto. E o carro nunca chega. Porque não foi Deus que deu a chave. Porque Deus quer dar a palavra que é a chave. A palavra que abre. Aí Jesus começou dizendo: vocês estão aqui por causa do pão que eu multipliquei ontem. Mas vocês têm que comer do meu corpo. Um olhou para o outro e disse: rapaz, estou pensando que hoje ia ter a picanha. Teve pão ontem. Eu pensei que hoje era uma carninha. Estou indo embora. E foram embora. Interessante, né, pastores? Quem era o pregador da festa? Jesus. E teve gente que foi embora. Às vezes você vai pregar tudo que Jesus faz e quer, e alguém não vai gostar. E Kiko? Deixa eu dar uma palavra aqui, ó. Não mude a mensagem para agradar público que não quer ser igreja. O Jesus continuou pregando. Aí Pedrinho, o mais afoito, para ajudar, disse: Senhor, dá uma olhadinha aí, o povo está tudo indo embora. Jesus olhou e disse: não quer ir também não? Está aberta a porta. Agora olha quem é discípulo. Para quem iremos nós, se só tu tens a palavra de vida eterna? Quem sabe, vem comigo. Ainda que para te servir, Jesus, eu tenho que chorar. E aí? Te servirei, porque comigo estarás. Sofrer contigo. Perdoa-me.
Levanta a mãozinha assim lá no terceiro andar e diga: haja o que houver. Mais forte: haja o que houver. Fale quem quiser. Eu prefiro morrer do que sair da sua presença. Porque o que me move não é a terra, o que me move é o céu. E eu me movo para fazer outros conhecer. Agora me escuta. Eu vou para o segundo tópico e encerro a mensagem. Ide, sair da zona de conforto. O desafio de formar pessoas parecidas com Cristo, seguidoras de Cristo e não seguidoras de nós mesmos. As pessoas não podem vir para a igreja porque eu estou no culto. As pessoas têm que ser igreja e vir para o culto porque Jesus está no culto. Eu não posso me tornar um produto, pregador produto, que agrada um segmento. Eu tenho que ser um profeta de Deus, que entrega a mensagem como ela é. Então esse é o desafio. Mas tem outro problema. Diga comigo, o tamanho da obra. Ide, fazei discípulo de todas as nações. Irmão, isso aqui é complicadíssimo. Eu estive no Egito. E no Egito, para você congregar, o governo diz: vá lá para o lixão da cidade. Interessante. O governo só liberou o lixão da cidade. E aonde é que está a maior igreja? No lixão. Gente que você não tem noção, está lá adorando a Deus. Agora preste atenção nisso aqui. Se o tamanho da obra é grande e o vaso é limitado, como é que faz? Como é que Deus está dizendo que quer te usar as nações e você não conhece nem São Paulo, e você não tem condição de conhecer às vezes nem a cidade de São Bernardo, nem aonde você mora? Aí eu vou trazer uma revelação bíblica. Deus trabalha com improváveis. Presta atenção. Dando a ele habilidades que prováveis não têm. Vamos para a Bíblia? Deus diz assim: Moisés, eu vou te usar. Moisés olha e diz assim: mas o senhor esqueceu que eu não sei falar? Eu estava lendo esse texto essa semana, e o texto é terrível, porque Moisés tinha um irmão que sabia falar, mas o segredo de Deus era com ele. Aí Deus diz assim: chame seu irmão que sabe, mas o meu negócio é com você. Agora, só quem está ligado aqui, olhe para mim, escute isso aqui. Se a gente parte do pressuposto que Moisés era gago, porque o Talmud traz uma explicação para fundamentar a gagueira de Moisés. Imagina um gago nervoso entregando uma mensagem. Ninguém ia entender. Ele ia chegar para Faraó, quando ele terminasse Faraó já tinha mandado ele embora. Agora olha para mim. Êxodo 3, eu vou te usar. Êxodo 3, eu vou te levar ao Egito. Êxodo 3, eu vou fazer coisa grande com você. Agora, Êxodo 6, Moisés, senhor, a ninguém eu revelei meu nome. Abraão era meu amigo, mas não revelei meu nome para ele. Mas para você, que tem uma chamada para fazer o extraordinário, eu revelo o meu nome a você. Escuta isso aqui e eu concluo a mensagem. Sabe como é o nome próprio de Deus? É um tetragrama hebraico composto de 4 consoantes. Yahvé.
Para você ter ideia, os judeus tinham tanto medo de pronunciar o nome Yahvé, que quando o escriba ia escrever, que tinha que botar Yahvé, ele ia, tomava banho, jogava a pena fora, pegava uma pena nova, que ele tinha medo de dizer o nome. Sabe o que é que Deus está dizendo? Vá no Egito, você só precisa dizer o meu nome, e o meu nome faz as portas se abrir, e o milagre acontecer. Segura isso aqui. Pegue na mão do irmão e levante ele. E fique em pé. E bota a Bíblia no banco para não ficar com nada na mão. Só com a mão do irmão. Levanta a mão dele, sacode ele e diga: esta noite Deus está liberando para você o que você precisa para cumprir a missão. Bora, sacode a mão dele com toda a autoridade e diga: se prepara, é maior do que você imagina, é maior do que você calcula, e quem veio preparado para receber, ouça a profecia da parte de Deus: eu já abri a porta. E quem quiser receber, está descendo do céu óleo e azeite fresco para encher tua vaso esta noite. Me ouça aqui agora, por favor. Me ouça. Para ninguém te atrapalhar, feche os olhos e me ouça. Me ouça com atenção. A missão é intransferível. A missão é inegociável. Aquilo que Deus planejou para você, Ele não abre mão. Aquilo que Deus determinou para você, Ele não aceita outro. E tem mais, Ele já sabia de todas as tuas desculpas, Ele já sabia de todas as tuas deficiências, mas mesmo assim Ele te escolheu. E nesta noite de congresso, o céu diz assim para quem tem a vocação e a chamada: a sua parte é obedecer, a minha é exaltar, é abrir a porta, é fazer o milagre. Então, como profeta de Deus esta noite, debaixo da unção que está sobre a minha vida, aonde tiver um vaso de Deus nesta casa, no altar, no grupão, na galeria e na internet, sejam cheios da presença de Deus. Agora Deus te encherá e você não vai ter condição de se calar. Deus vai te encher para pregar para o teu parente. Deus vai te encher para pregar na tua escola, na tua faculdade. As pessoas vão ficar assustadas, dizendo: o que está acontecendo? É a glória de Deus que se revelou. A chamada é inegociável, a chamada é intransferível. Então eu vou lhe dar 1 minuto para você receber essa glória que cai sobre nós aqui agora. Sejam cheios. Fala cando, xenemara calamaras, chure calamandara calamaras.
A chamada missão é intransemanto que mandarabaia tcharabaia. Tem gente recebendo essa unção. Sai espírito de timidez, sai espírito de depressão, sai complexo de inferioridade. É noite da glória. E antes de eu entregar o microfone, eu preciso fazer duas coisas aqui. Primeiro, eu quero que você olhe para essa pessoa que está perto de você, principalmente os jovens que tem mais, né? É mais flexível. Tem irmãos que é mais tranquilo e se incomoda. Mas olhe para quem está perto de você e diga para essa pessoa assim: não dá para correr não, bebê. Não dá para fugir não. O que Deus vai fazer está marcado. Dá um abraço nessa pessoa e agora, e diga para ela: se entrega, se renda. Emanaiote que manda xande calabaras, de canto de que manda calabaxandarabagai. Olha a glória de Deus invadindo aí. Dá lugar ao Espírito. Emanto quepa, chude rebinara canderebagai. Seja batizado agora com o Espírito Santo. Seja renovado agora. Camando que me dá senderebai, é inegociável. Ide, faça discípulos, forme pessoas, fale de Jesus, faça a diferença, impacte a sua geração. Mandava xende calabai. Me escute aqui agora. Segunda coisa, e eu devolvo o microfone ao pastor. Esta noite é noite de salvação, de reconciliação e de recomeço. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você que chegou aqui e não fez uma aliança com Cristo, você que chegou aqui e se afastou dos caminhos de Cristo, está afastado. Você que chegou aqui e sua vida está precisando tomar uma nova posição. Eu quero te convidar a vir diante do altar e receber a salvação, o perdão e a reconciliação. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Cadê a primeira pessoa? Você que está ao lado de alguém pode ajudar alguém. Esta noite o Senhor te trouxe aqui para dizer: é intransferível, é inegociável o que eu tenho com você, e eu não desisti de você. Você pode ter andado por muitos lugares, você pode ter feito como os discípulos que se esconderam, que se afastaram, mas o céu está dizendo: vem que eu te restauro, vem que eu te salvo, vem que eu te perdoo, vem que eu mudo a tua história. Aonde está a primeira pessoa? Estou aguardando você. Saia da onde você estiver. Filho, eu quero tanto enxugar teu pranto. Está vindo a primeira, cadê a segunda? Te fazer somente. Ajuda, tem mais gente. Filho, eu quero ser teu Deus, eu te amo tanto. Deus trouxe mais pessoas esta noite, e o céu está dizendo: volta. É intransferível, é inegociável. Venha que eu te trouxe esta noite para mudar
segunda, cadê a terceira? Tá vindo a terceira, cadê a quarta? Tá vindo a quarta, cadê a quinta? Porque me resgatou, porque me trouxe aqui, porque me queres, Deus. Tem mais gente! Lá na galeria tem gente! Em casa tem gente! Cadê? Eu estou esperando a quinta pessoa! Ajuda alguém! Tem alguém precisando de ajuda para chegar? É noite de recomeçar! É intransferível! É inegociável! Não dá para correr! É você que ele está chamando! Eu te amo tanto, tanto, que não percebeu, que eu quero ser teu Deus. Agora, me ouça aqui. Já chegou a minha vez, minha hora. Mas o Espírito de Deus impulsiona o meu coração para dizer para pessoas que estão esta noite aqui no templo. E tem gente que está assistindo pela internet, e você deve tomar a sua decisão e colocar aí: eu quero Jesus. E tem gente aqui no templo que o céu está dizendo: ó, é intransferível, é inegociável, não dá para correr. Eu te achei, eu te trouxe, eu não desisti de você. Então a gente vai cantar aquele hino, ó, não importa quem você é. E eu estou guardando a quinta. Não importa quem você é, não importa o que você fez, Jesus conhece teu interior também. Quantas vezes? Quantas vezes você caiu? Cadê você? Tentando acender. Volta pra casa, Pedro. Mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar. Não importa pra onde você foi, se na escuridão da noite ele apaga. Ele apaga o seu passado. É noite de salvação, de reconciliação em São Bernardo. Ele não desiste de você, ele se importa com você, ele compreende. Nunca vi amor assim, ele não desiste de você. É noite de recomeço, é noite de se tornar discípulo e começar de novo. É noite de receber a proposta de salvação. Ele não desiste. Ele não desiste. Ele não desiste. Ele não desiste. Não importa quem você é, todos os grilhões sejam quebrados e as almas sejam livres. É inegociável. Deus não desiste de você, mas a tristeza está vindo a quinta, cadê a sexta? Não importa pra onde você for, Venha! Venha que ele
te abraça. Venha que Ele te perdoa. Tá vindo mais. Venha que Ele muda da tua história. Ele compreende teu caminhar. Nunca vi amor. É noite do recomeço. As almas estão chorando no altar. É o céu dizendo: eu acredito em vocês. Façam discípulos de todas as nações, de todas as etnias, de todas as classes sociais.